Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que mais uma vez aqui nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a igreja nos fala através do evangelista São Lucas, capítulo 15, versículo do 1 ao 3, e aí dá um salto do versículo 11 até o 32. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aproximavam-se de Jesus os publicanos e os pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas murmuravam: este homem recebe e come com pessoas de má vida. Então, lhes propôs a seguinte parábola. E aqui nós damos um salto do versículo 3 para o versículo 11 do capítulo 15 de São Lucas. E aqui no versículo 11, onde vem intitulado a tão parábola conhecida, a parábola do filho pródigo. Disse então: um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao seu pai: meu pai, dai-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante e lá dissipou sua fortuna vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Vou me levantar e irei ao meu pai e lhe direi: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com o seu pai. Estava ainda longe, quando seu pai o viu e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, abraçou-o e o beijou. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo, e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. Ele lhe explicou: voltou teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o reencontrou são e salvo. Encolerizou-se ele e não queria entrar. Mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me destes um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandastes matar um novilho gordo. Explicou-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa,
pois este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, a Santa Liturgia nos traz hoje a passagem então conhecida de Lucas 15, o Filho Pródigo, mas inicia no capítulo 15, o versículo 1, 3 versículos, que vem dizendo que aproximavam-se de Jesus os publicanos e os pecadores para ouvi-lo. Meus queridos irmãos, a gente vê aqui a graça de Deus através do ministério do seu Filho. Jesus conseguia atrair, Jesus conseguia fazer aproximar-se dele pessoas que para os fariseus, para os doutores da lei, para os escribas, eram carta descartada do baralho, ou seja, pessoas que na concepção deles, errônea, na falta de piedade e misericórdia, para eles não tinham mais jeito. Eram pessoas que não tinham mais assim como se reabilitar, se voltar para Deus. No entanto, Jesus consegue fazer com que este povo, condenado pelos fariseus, desprezado, aproxime-se de Cristo para ouvir a palavra do Pai. Como diz aqui no início do capítulo 15 de São Lucas, versículo 1, aproximavam-se de Jesus os publicanos e os pecadores para ouvi-lo. Então, eles tinham sede. Jesus provocava sede. E é preciso que nós também, cristãos nos dias de hoje, tenhamos a graça de provocar sede, sede de Deus no coração do povo, sede de Deus na humanidade, que a nossa pregação provoque essa sede, sede de Deus. Então, Jesus conseguia provocar essa sede no coração desse povo, mesmo aqueles corações mais empedernidos, mais endurecidos, mesmo aqueles na concepção errônea dos fariseus, que não tinham mais jeito, Jesus conseguia atrair para ouvir a palavra do Pai. Os fariseus e os escribas murmuravam: este homem recebe como com pessoas má vida. Já aqui nós já chegamos ao entendimento porque os fariseus não conseguiam, porque os fariseus não queriam. Porque agora eles veem Cristo que consegue fazer essa proeza, Cristo que consegue chamar a atenção dos pecadores e os publicanos para ouvir a palavra, e eles agora voltam-se para Cristo para dizer que ele está errado, para querer condenar Jesus. Este homem recebe e come com pessoas de má vida. Meus queridos irmãos e irmãs, a luz ela ilumina sem se contaminar. A palavra de Deus, ela vai em todas as áreas do ser humano, ela vai agindo poderosamente, realizando sua obra. A palavra de Deus, ela tanto entra na igreja, como ela pode entrar no prostíbulo. Ela pode entrar nos lugares onde se comete as mais atrocidades. Porque a palavra de Deus não tem preconceito, ela é uma luz que ela entra e ilumina. Então, mesmo na escuridão do coração, voltada ao pecado, a palavra de Deus, ela quer entrar, ela quer iluminar, ela quer dissipar as trevas. Então, essa é a missão de Cristo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Os fariseus, que eram para ser os colaboradores de Jesus, eles começam agora a enciumar do Cristo. Como se pode um negócio desse? Que compromisso esses homens tinham com Deus? Nenhum. Dá-se para ver, dá-se para entender, dá-se para se compreender nessas atitudes dos fariseus. Os fariseus e os escribas murmuravam: esse homem está errado. Imagino, só estando lá para ver como seria a cinzanha que eles estavam semeando no povo. Esse homem aí, esse povo está vindo aí, esse homem aí, não é quem diz.
ele não é profeta, ele não é nada, ele é um charlatão, olha aí, ó os publicanos onde tá aí, ó. E aí, não é assim que o povo diz, né? Me dirás com quem tu andas, que eu direis quem tu és. Então esse ditado aí não serve para Cristo, né? Porque Cristo andava com essas pessoas, Cristo acolhia essas pessoas. Jesus não fazia distinção, né? Jesus não fazia acepção, Jesus não tinha preconceito, Jesus acolhia. Agora, o amor de Deus é grandioso, acolhia amando, e amando era curar dessas pessoas. A gente tem o exemplo de Mateus, que era um cobrador de impostos, primeiro evangelista dos 4 evangelhos. Mateus era um publicano, cobrador de impostos, trabalhador do império, odiado pelos judeus, odiado pelos seus irmãos. No entanto, Jesus chama, ei, vem, segue-me, e ele deixa tudo e vai seguir Jesus, e a sua vida é transformada. A gente vê agora Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos, patrão de Mateus, que também Jesus entra na casa de Zaqueu, se aproxima de Zaqueu, e consequentemente, quando se aproxima fisicamente de Zaqueu, que entra na casa dele, ou seja, quando Jesus quebra as barreiras do preconceito, Jesus consegue chegar ao coração de Zaqueu e a sua vida é transformada. E tantos outros publicanos, tantos outros trabalhadores do império, que tiveram suas vidas transformadas pelo amor de Deus, pelo contato com o Filho de Deus, pela misericórdia do Pai revelada no Filho. Então aqui eles começam a xingar Jesus, querer desclassificar Jesus, querer colocar minhoca na cabeça daquele povo, dizer que Jesus não é o que o povo pensa que é, porque está junto com os pecadores, está junto com os publicanos. Ou seja, é como se quisesse dizer, ele é a mesma coisa. Se junta com esse povo é igual a ele. Mas não. Jesus soube bem viver aquela palavra do Antigo Testamento, onde Deus ama o pecador e abomina o pecado. Jesus tão bem soube viver esta palavra na sua vida e soube bem amar o pecador, rejeitando o pecado, e não só amar e não só rejeitar, mas dar. Jesus amou o pecador, rejeitou o pecado e deu sua graça para que o pecador pudesse assim vencer o pecado. Aqui foi o início do capítulo 15, onde a liturgia nos traz, e aqui nós damos um salto para o versículo 11, que vem falar, onde a gente ouviu aqui na leitura da proclamação da palavra, sobre o filho pródigo. E aqui nós podemos contar a realidade. Vamos trazer que a igreja é essa casa do Pai. Vamos trazer que há uns que iniciam desde a infância, há uns que, vamos dizer, não teve nenhuma experiência. Há essas pessoas na igreja hoje engajada que já tiveram aí as suas vidas mais mansa, mais calma, que não tiveram experiência com álcool, não tiveram experiência com droga, e não viveram o mundo da prostituição, não viveram muito assim uma vida envolto ao pecado, vamos dizer assim. Não pecaram muito, mas que pecaram, mas não pecaram muito, assim, pelo menos publicamente, né? Porque os fariseus, a gente pensava que eles eram as coisinhas mais bonitas, mas por trás Jesus desmascarou todos, e aí viu que o pecado dos fariseus era pior do que o dos publicanos. Pra você ter uma ideia, mas vamos levar por essa linha de raciocínio. Então, aquelas pessoas que não tiveram muito uma vida pública de pecado, suponhamos que seja o filho mais velho da casa do pai. Está ali, como ele mesmo diz, pai, nunca transgredi ordem alguma tua. O filho mais novo, suponhamos que seja aqueles que estão ali, no alcoolismo, na prostituição, no vício, sendo cativo pelas drogas deste mundo, pela rebeldia, sem querer saber de igreja, sem querer saber de Deus. Duas realidades. O filho mais novo, o filho mais velho. Este filho mais novo, como diz na parábola, ele chega um certo momento que ele está insatisfeito. O que é ser insatisfeito? Ele não está satisfeito na casa do pai. Ora, se ele pede para sair, ele não está satisfeito. E ele chega para o pai e relata isso. Pai, eu quero sair, eu quero conhecer o mundo, eu quero andar, eu quero
Meu filho, está lhe faltando alguma coisa? Não, pai, não está me faltando nada, mas eu não estou satisfeito aqui. O pai fica triste, dói no coração do pai, mas o pai não quer que um filho viva dentro de sua casa forçado, sem ser feliz, insatisfeito. Certo, meu filho, o que é que você quer? Pai, eu quero a minha herança. Ah, meu filho, a herança? Eu não morri. Não, pai, mas eu quero minha herança, não é minha. Meu filho, mas é costume se dar herança quando os pais morrem. Não, pai, mas eu quero a minha herança, mesmo o senhor vivo. Certo, meu filho, tá bom. O pai vai lá, faz a matemática, soma quanto toca para o filho e aí dá a sua herança aí, meu filho. E ainda dá um conselho, tome cuidado, não gaste tudo, né? Seja feliz, prospere e tudo mais. Os conselhos que o pai dá. O filho sai e o pai vai acompanhando, né? Vai lá na porteira da fazenda, aí abre aquela cancela, o filho sai lá com suas coisinhas, né? Aquele saco nas costas, e tá indo, e o pai ali, o coração partido, abençoando, 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 até que o filho some na curva, né, do corredor da fazenda. O pai volta triste, e aí fica aquela tristeza no coração do pai. Mas o pai tem que tocar a vida para frente, tem que tocar a família para frente, mas nunca deixa de pensar um segundo como está o seu filho que saiu de casa. E o tempo vai passando, o tempo vai passando, o tempo vai passando, aquele filho chega lá num lugar muito distante da casa do pai, conhece pessoas novas, povos desconhecidos, e aí ele começa a chegar lá como tal, rico, e aí começa a comprar coisa, e fazer farra, e convidar um em outro, e aí um vai falando pro outro, olha, chegou fulano de tal, o cara é rico, é esbanjado, e tem a coisa, e ele é mão aberta, ele não tem pena de nada não, vamos lá. E aí vai chegando amigos, bate as mãos nas costas, ô rapaz, seja bem-vindo aqui à nossa região, o cabra bom, você é dos nossos. E aí é aquela bebedeira e tudo mais, e aí no outro dia seguinte, aí o filho, muito dinheiro, não pensa em trabalhar, não tomou o conselho do pai de botar um negócio, prosperar, e aí foi. E chegou um momento que a mucubuca de tanto tirar, ela secou. E aí quando o filho foi ver lá e não tinha mais nada, o dinheiro acabou-se. E aí ele ficou ali, começou a sentir, né? Foi o primeiro momento que ele veio lembrar da casa do pai. Até então nas farras ele não tinha lembrado. Não tinha lembrado nem que tinha um pai sofrendo, um pai que estava lá com o coração partido, um pai que estava preocupado se ele estava vivo, se ele estava morto. Não se preocupou. Quando o dinheiro acabou, ele começou a pensar, eita, e agora? Ah, mas eu não vou voltar para casa do meu pai, eu vou arrumar um emprego aqui. E aí vai procura ali os seus amigos, entre aspas, de farra, e todos vai se esquivando, fugindo. Nenhum daqueles que farriou, que gastou seu dinheiro, lhe estendeu a mão para lhe ajudar. Depois um desconhecido, que nem na farra deles estava, tinha ali uns porcos, e ele foi pedir um emprego, e disse, vai cuidar dos meus porcos. Mas quanto o senhor me paga? Aí uma quantiazinha bem, não dava nem para pagar o almoço. Ah, não, isso é muito pouco. Ele disse, bom, é o que eu posso pagar. E aí trabalhava praticamente pela comida, mas uma comida que também não lhe saciava, e diz que ele desejava ali se alimentar da lavagem dos porcos, mas diz a palavra que não lhe era permitido, porque ninguém dava a ele, ninguém permitia. É nesse contexto, meus irmãos, de penúria e de dor, que ele desce ao nível dos porcos, querer comer lavagem, ou comer lavagem, que ele começa a refletir, na casa do meu pai, nenhum empregado é tratado como eu estou sendo tratado aqui. Levantar-me-ei. Ou seja, ele decidiu no coração, diante das consequências do seu erro, levantar. Por isso que ninguém pode julgar. Se o irmão está lá na vida errada e ele levanta e vem para a igreja, que ele nos encontre, olha o que eu estou dizendo, que ele nos encontre como aquele pai, que antes do filho ver no retorno, o pai já tinha visto. E o que é que o pai faz? Corre de encontro a ele, o abraça. Olha como foi a recepção. O pai viu de longe e já correu para o abraçar. E é assim que deve ser nossa atitude.
Porque ninguém sabe, meus irmãos, o coração de ninguém. O cara pode ter cometido o que foi, mas o coração dele, como produziu no coração desse filho, levantar-me-ei, ou seja, arrependimento, eu vou me levantar dessa situação, eu vou sair dela, levantar-me-ei e irei ao meu pai, ato penitencial, confissão, irei, meu pai, pequei contra o céu e contra ti. E aí, meus irmãos, nós somos restituídos novamente à graça de Deus através do sacramento da penitência, confissão aos pés de sacerdote, confissão auricular. Para nós, católicos, apostólicos, romanos, que cremos nessa graça, nós devemos buscar. Falando para católicos, porque Jesus mesmo disse: a quem perdoar os pecados, se lhes são perdoados, a quem os retiverdes, se lhes são retidos. Então Deus, através do Filho, comunicou essa graça, esse poder à Igreja, aos apóstolos e seus sucessores, que são os bispos, os padres, o clero. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nós devemos buscar sempre essa graça de Deus na nossa vida. Levantar-me-ei, levantou e começou a dar passo. Ele levantou e começou a dar passos de encontro ao Pai. Retorno à casa do Pai. É por isso que nós não podemos ser obstáculo àqueles que estão retornando, àqueles que querem vir. E aí, meus irmãos, dando já um salto mais para frente, quando o filho vai chegando, antes do filho ver, o pai já tem visto, como disse, o pai dá uma carreira, né? O pai pula de alegria e sai correndo de encontro ao filho e o recebe com um abraço, com um beijo, e já chama pelos céus, diz: traz aí uma veste para meu filho, que ele veio maltrapilho, veio descalço, até o anel da família que ele tinha vendido, traz aí um novo anel, simbolizando uma nova aliança que eu faço com ele. O pai não foi perguntar: ei, meu filho, tu gastou o dinheiro todo, sobrou alguma coisa, eu não te falei, eu não disse que tu ia quebrar a cara, irresponsável, gastou tudo, tu agora vem voltar para aqui, né? Porque tu sabe, né? Só aqui é que eu titulero. Eu não disse a você. Não, o pai não foi tocar na ferida, o pai somente o amou, o acolheu e o abraçou e o restituiu novamente ao seio familiar, à igreja, à comunidade. Essa é a nossa missão, meus irmãos. Nós não devemos fazer papel de juiz, de julgar. Aqui o pai tinha toda a autoridade e não fez isso, então quem sou eu, quem é você para julgar? Para querer dizer quem entra, quem não entra, porque saiu não volta mais, porque teve assim, assim, assado. Nós não vamos nos misturar, nós não vamos estar com esse povo, porque é linguagem de fariseu. É linguagem de fariseu, é linguagem desse povo aqui que estava criticando Jesus. Esse homem recebe e come com pessoas má vida, com os publicanos e os pecadores. Nós devemos sim nos aproximar, nós devemos sim acolher, porque Deus é quem faz a obra no coração. E como disse anteriormente na pregação de ontem, às vezes nos precede, passa de nós. Tais pessoas, quando falam uma experiência de Deus, que se convertem, muitas vezes é muito, muito mais santo do que qualquer um de nós. Então isso é obra do Senhor, é a graça de Deus que opera no coração do homem. E aqui esse filho é acolhido com um abraço, ele é restituído a dignidade de filho, ele é introduzido novamente na casa do pai, ou seja, na comunidade, na igreja. E aí aquela realidade que eu te falei no início, daquele filho, né, que nunca deixou a casa do pai, aquele filho que nunca se envolveu numa vida pública e de pecado, aquele filho que aparentemente perfeito. O filho começa agora a colocar as unhas de fora. Era um filho aparentemente perfeito, mas que não tinha amor no coração, mas que não conhecia o amor do pai, comia da comida do pai, vivia na casa do pai, mas não conhecia o amor do pai, ou seja, não experimentou o amor do pai, não conhecia que seu pai é amor, não conhecia esse lado tão bondoso do seu pai. E aí ele fica, tá no campo, como diz aqui a parábola. Quando ele vai se aproximando da casa do pai, há lá ele escuta uns barulhos como se houvesse uma festa, e ele pergunta ao servo: o que está acontecendo na casa do meu pai? E o servo, todo alegre, diz: não, chegou teu irmão, teu pai mandou matar um novilho e gordo, porque o rei encontrou são e salvo. O que? Meu pai mandou matar um novilho? Para aquele irresponsável que pediu a herança do pai,
que pediu a herança do meu pai vivo, porque cortou seu coração, deixou ele muitos dias triste. Eu pensei que meu pai iria adoecer de tanta tristeza, e agora volta e meu pai está nessa alegria. Está errado. E aí ele já começa a enciumar, ter ciúme. Ora, matou um novilho gordo? Eu nunca desobedeci uma ordem dele? E nunca me deu um cabrito para eu festejar com meus amigos? Ah, não vou entrar. Eu não entro nessa casa mais. Eu não quero nem saber. Olha aí. O que até então a gente pensava que era perfeito, começou a mostrar o seu lado que não era perfeito. A rejeição, o preconceito, a inveja e o ciúme. Ele invejou, ele teve ciúme também, de certa forma. E aí, quando o céu vai lá, conta ao pai a realidade daquele filho mais velho, o pai sai lá, com todo o amor no coração, começa a conversar, explicar: meu filho, não leve por esse lado, meu filho. A minha alegria é porque eu pensei que meu filho, eu não ia mais rever meu filho vivo. Ele está vivo. E muito mais alegre eu estou, meu filho, porque eu conversei com ele e eu vi que ele aprendeu essa lição. Então, convinha fazermos festa, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Mas, pai, ele questiona: eu nunca transgredi ordem alguma tua e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Meu filho, não precisa te dar. Tudo que é meu é teu. Pode pegar o cabrito, pode festejar. Tudo que é meu é teu, te pertence. Não leve por esse lado. Mas vamos nos alegrar, teu irmão voltou. Importa mais a vida do que qualquer outra coisa. Importa mais a pessoa do que bens materiais. Também fica essa lição para nós. O outro é mais importante do que as regras, do que as rúbricas, do que as leis. As leis. A vida é mais importante. Não que a gente vai sair aí atropelando tudo em nome da vida. Não, não é por aí. Não vamos agora exagerar, não vamos agora querer distorcer. Mas sempre colocar a vida como mais importante. O outro é muito mais importante que qualquer coisa. E esse é o ensinamento que o Senhor vem nos dar. O outro é muito mais importante do que muitas vezes coisas que estão em volta de nós, que a gente às vezes coloca até mesmo mais importante do que a vida do outro. Não. O outro é muito mais importante. E a gente tem que sempre ter essa atenção, como Cristo teve. Jesus sempre deu atenção à vida do outro, Jesus sempre o amou, Jesus sempre acolheu e Jesus sempre exortou até mesmo aqueles que estavam com o coração petrificado, endurecido, aqueles que de certa forma se acharam donos da lei, aqueles que de certa forma se acharam que eram eles o certo, o correto, que eles estavam com a lei, que eles estavam com a licença, o beneplácito, o consentimento do céu para fazer tais coisas. Mesmo esses que se achavam donos do reino dos céus, Jesus os amou quando os advertiu rigorosamente, foi amor, para que eles reconhecessem seu erro e voltassem. Quando o pai e a mãe de família repreendem um filho rigorosamente, não é porque não ama. Não é porque não ama. Nem um pai, nem uma mãe se dá umas palmadinhas no filho, se repreende, se chama atenção. Não é porque isso causa no pai e na mãe prazer, é porque é necessário e é preciso. Porque ama. Se não ama, deixa fazer tudo que quer e aí depois o mundo vai cobrar e vai ser doloroso. Então, é amor. É amor. Então, mesmo a atitude de Jesus, muitas vezes dura com os fariseus, não foi rejeitar fariseu, foi amar fariseu. Jesus os amou e buscou em tudo corrigi-los, trazê-los para o verdadeiro caminho, mas eles, com o seu coração empedernido, com o seu coração endurecido, não quiseram abrir e, usando o seu livre-arbítrio, preferiram rejeitar o Cristo, preferiram perseguir o Cristo, preferiram aí gerar sempre motins e mais motins e, consequentemente, eles conseguiram crucificar o Cristo, embora que o cristianismo sobreviveu e sobrevive até hoje. E quando eles pensavam que estavam matando Deus, Deus estava matando a morte, conquistando vida eterna e vencendo sobre eles com grande triunfo glorioso. Então, essa é a mensagem da palavra de hoje, a mensagem dessa
Liturgia do Santo Evangelho hoje de Lucas, capítulo 15, versículo do 1 ao 3, do 11 ao 32. Agradeço a você, meu irmão, minha irmã, que esteve até agora no canal, ouvindo esta palavra, acolhendo no coração. Peço a você que compartilhe essa palavra nesse canal para que outras pessoas possam ouvi-la, possam tomar conhecimento deste canal, possa se inscrever e possa assim fazer-se um comigo no anúncio do Santo Evangelho. Fica com Deus, meu irmão, minha irmã, que eu vou com Ele. Até a próxima oportunidade, se assim nos permitir. Paz e bem.